Hoje é dia do nosso quadro sobre direito previdenciário com a advogada e especialista na área, doutora Marcela França. O nosso tema de hoje é o vínculo de trabalho que não consta no INSS. Pois é, após pedir algum benefício do INSS, você não espera que mesmo com a carteira assinada, o período trabalhado não apareça para o INSS no extrato do CNIS. E agora, doutora, o que fazer? É o nosso tema de hoje, seja bem-vinda. Olá, Fábio, olá todo mundo que está em casa. Falar sobre o INSS, sobre essas situações, hoje vai ser sobre um erro que o INSS comete, mas todos os dias aparece algum case diferente lá no escritório sobre alguma particularidade de algum benefício que foi negado ou que aconteceu alguma coisa. Por quê? Quando você fala em aposentadoria, é aquele momento onde a pessoa planejou, ela está esperando a vida toda, o momento que ela vai aposentar, que ela vai descansar, que ela vai cuidar do neto, que ela vai para a roça, que ela vai viajar, enfim. Mas normalmente o trabalhador, quando ele precisa do INSS, ele fica um pouco decepcionado. Por quê? Às vezes tem uma falha na análise do seu benefício, tem um erro, tem uma demora e muitas vezes a negativa da concessão do seu benefício. Ou seja, esse é um dos erros que o INSS comete diariamente. Doutora, mas tem uma situação que é ainda mais complicada. Quando o segurado paga o INSS todo mês e mesmo assim esse período não aparece no seu histórico. O que o segurado deve fazer? Primeira coisa é visualizar o CNIS dele, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Está faltando alguma informação? Está. Agenda um acerto de dados no INSS e junta esse tempo para que ele seja atualizado no sistema. Aí você me pergunta, qual o melhor momento para fazer esse acerto de dados? O melhor momento é quando ele é descoberto. Por quê? Você pode deixar para fazer no momento de você solicitar a sua aposentadoria? Pode, mas a gente esbarra num outro problema, que é o quê? Quando você vai ingressar com uma aposentadoria, quando ela já está redondinha, como eu já tive aposentadorias concedidas com horas que eu fiz o pedido, às vezes você tem um acerto de CNIS, você também já atrasa o seu processo de aposentadoria. E por enquanto a gente está falando de aposentadoria. E se você de uma hora para outra precisar de um benefício previdenciário e te falta aquela informação no CNIS, como que faz? Então, acerto de dados imediatamente. Agora tem uma outra situação que eu tenho certeza que quem está nos assistindo pode estar passando. Quando a carteira está assinada, mas não aparece no CNIS, aí o que a gente deve fazer? Essa é a situação mais difícil que tem quando a carteira de trabalho não está assinada, porque esse trabalhador, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer esse acerto de dados no INSS, mas ao mesmo tempo ele vai ter que apresentar outros documentos, além da carteira de trabalho, que comprovem que existiu esse vínculo empregatício. Por quê? Para evitar fraudes. Por isso que o INSS tem todos esses cuidados. Só a carteira de trabalho, se o vínculo não estiver no CNIS, não faz prova. Agora, doutor, eu estou me perguntando e quem está em casa também deve estar se perguntando por que esses erros acontecem. Fábio, vamos conversar sobre a história do INSS? Vamos lá. Como que era a documentação quando foi implantado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social? Como é que era a documentação? Que eu me lembre, era em papel, né? Original, não é isso? Isso mesmo. E depois passou para o Xerox. Depois a documentação foi escaneada. Depois ela foi digitalizada. E depois tudo isso vai para uma nuvem. Durante esse processo é natural que as informações se percam. Uma ou outra se percam. Mas a gente tem outras situações também. Por exemplo, nós temos empresas que não lançam no E-Social todas as informações do seu trabalhador. Nós temos empresas que não existem mais, então empregos antigos, você não encontra informações sobre essas empresas. Às vezes, quem lançou essas informações não lançou no sistema do INSS. E aí tem o que é mais comum ainda, é aquelas empresas que elas descontam do trabalhador, mas não repassam para o governo federal. Esse é o mais grave de todos. Agora, doutora, quais cuidados os segurados que são contribuintes individuais, facultativo e MEI, que é um microempreendedor individual, devem ter, já que seu pagamento é feito via carnê? Primeira coisa que eles têm que saber: quem que é responsável pela sua contribuição? Você. Então, você tem que manter em dia as suas contribuições. E sempre guardar, como eu falo, guarda o GPS, que é o carnê, e também, se for MEI, ele vai guardar o DAS. O seu contador falou que é para você guardar só por 5 anos. Não. A orientação que a doutora Marcela dá é sempre guardar o máximo possível de tempo que você puder. O que os segurados devem fazer para corrigir este erro, onde no INSS não consta esse vínculo empregatício? Na carteira de trabalho.
Isso. Então, o que acontece? É uma situação mais delicada de todas. Por quê? Se você não tiver outras provas além da carteira de trabalho que você exerceu aquela atividade, o INSS não vai conhecer esse período. Quais são os documentos mais comuns que normalmente nós, advogados, usamos para poder comprovar esse tempo? O extrato do FGTS, imposto de renda, a carteira de trabalho, ela é um documento, o livro de registro de funcionários ou a ficha funcional. Esses são alguns documentos mais comuns que nós usamos para comprovar o exercício da atividade. Lembrando que o ideal é que todas as pessoas que vão trabalhar com o INSS, que vai fazer qualquer solicitação, sempre estejam acompanhados por um advogado, uma advogada especialista em direito previdenciário. E INSS não é trabalho para amador. Pois é, doutora, a gente está comentando sobre essa questão desses erros cometidos pelo INSS. Ninguém, ou seja, um cidadão comum como eu, não consegue solucionar isso. Por isso que é tão importante o advogado acompanhar esse processo, porque vai dando as vias, né, que vai ser seguidas, não é isso? Isso mesmo, nós temos as ferramentas necessárias e o conhecimento que é exigido para fazer com que esse benefício ele seja concedido de uma forma que o segurado tenha ganho financeiro. E não haja prejuízo para esse contribuinte, para quem contribuiu com o INSS, que fica esperando por esse momento tão sonhado. Eu acho que o sonho maior do brasileiro, quando está se trabalhando, é se aposentar, até para ter uma vida mais tranquila. Esse é o plano. Então é necessário, que é o que eu falo, você tem que manter um acompanhamento, um planejamento da sua aposentadoria. Pelo menos uma vez por ano, procura o seu advogado, dá uma olhada nas suas contribuições, vê se está tudo ok, porque às vezes a pessoa que é leiga, ela olha e fala, está tudo ok. Quando a gente vai solicitar um benefício, a gente encontra algum erro. Doutor, é sempre muito bom bater esse papo sobre direito previdenciário com você e eu lhe aguardo novamente daqui a 15 dias.